Pessoal, então, bom comecinho de noite, né? Fim de tarde, começo de noite. Agora no inverno escurece mais cedo. Eu vou começar me apresentando. Esse é o nosso, apresentando o evento e me apresentando. É o nosso primeiro encontro de um ciclo de estudos que eu e a Tainá idealizamos. Eu sou Beatriz Santa Rita, consultora em diversidade, fundadora da minha própria empresa que se chama Diverse. Sou mãe, tenho o cuidado como base, né, da minha jornada, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, para além do interesse profissional nesse tema do cuidado, o tema mulheres que cuidam, como todas nós, a maioria de nós vem acompanhando aí a minha trajetória. Como mãe, como mulher filha que cuida dos pais, como pessoa que pensa em diretrizes para apoiar empresas a cuidarem mais dos seus colaboradores. Então, fico feliz que a gente tenha começado esse ciclo de estudos com esse tema do cuidado, que eu vejo como o alicerce de diversidade, de uma cultura inclusiva. Quem estava com a gente há 2 semanas atrás, no encontro que a gente chamou de lançamento do ciclo de estudos, com a participação do Reinaldo Bulgarelli e da Ana Pavon, a Suzane trouxe essa pergunta ontem, mas esse é o primeiro ou é o segundo? E a gente está chamando de primeiro encontro com esse formato de ciclo de estudos, e aquele foi um evento de lançamento para a gente dar um contexto de qual diversidade a gente está falando, né? Da diversidade como um valor. É assim que eu vejo a diversidade e inclusão, pelo menos. Diversidade é um valor que molda as nossas escolhas, enquanto pessoa, enquanto organização, enquanto sociedade. E aí, com base na discussão que a gente teve, tá no YouTube, depois eu coloco aqui no chat para quem perdeu, a gente vai avançando em subtemas de diversidade. A gente vai ter um encontro por mês, de 1h30, quase sempre na última quinta-feira do mês. Então, o próximo é dia 25 de junho, já anotem aí na agenda. Na primeira parte do encontro, a gente tem um apanhado teórico, a ideia de trazer conceitos, de uma reflexão mais aprofundada sobre o tema em questão. Em seguida, a participação de convidados, já vou apresentar as nossas convidadas aqui. E aí, a segunda parte do encontro, os 45 minutos finais, sempre vão ser para perguntas abertas no microfone e para esse aprofundamento mesmo. Então, hoje é o nosso teste, vamos ver se esse formato funciona. Hoje a gente tem para falar, então, de mulheres que cuidam, sobre maternidade e trabalho, a Tainá, além de coorganizadora, a nossa palestrante, que vem com esse aparato teórico, epistemológico do cuidado, o desafio de trazer em 15 minutos esse olhar geral aí. A Lorena Oliveira trabalha na Electrolux. Me corrija, eu traduzi o teu título, ela tem um super cargo em inglês aqui, coordenadora de educação e processos de aprendizagem, de educação corporativa. Depois eu passo para vocês se apresentarem. E a Suzane Dupont, da GH Fly Network, também líder da área de pessoas na GH Fly. Com as licenças e traduzir os cargos para a gente ficar mais democrático aqui. A gente sempre faz uma audiodescrição, para caso a gente tenha participantes cegos. Eu acredito que não seja o caso, então vou pular essa parte, pode ser? Alguém tem essa necessidade da audiodescrição? Comenta com a gente, ou no chat, ou por voz mesmo. Então, vamos pulando. Então, começando, passo para a Tainá. Não, acho que posso passar para você, Tainá? Você faz essa primeira apresentação. Bom, eu sou a Tainá Leite, trabalho com cuidado, maternidade, gênero e, enfim, todas essas questões relacionadas a um mundo mais igualitário. Sou advogada de formação e já estou aí nessa jornada trabalhando com gênero há uns 5, 6 anos na minha própria consultoria. E hoje estou também na ONU Mulheres, como consultora da ONU Mulheres para a igualdade de gênero nos princípios de empoderamento, atendendo as empresas signatárias. Sou mãe do Cacá e colunista na revista Asmina sobre maternidade e feminismo, além de ter lançado um livro sobre isso ano passado, que chama Gestar para Ir Amar. Não é só começar, que vocês viram que eu mandei nas referências casualmente. Porque é realmente o meu ponto de partida para discutir esse tema. E o meu desafio, então, hoje
falar sobre ele em 15 minutos. Primeiro, porque falar sobre qualquer coisa só por 15 minutos, para mim, já é um desafio. E falar sobre esse tema que eu amo tanto e que se tornou né, a minha pesquisa. Eu faço mestrado né, na UFPR, em Sociologia, no Departamento de Gênero, pesquisando cuidado também. E isso se tornou, então, a minha pesquisa, a minha vida, o meu trabalho, e é um tema que eu acredito que tem a potência de ser uma alavanca para essa questão da igualdade de gênero e de demais, né, de demais desigualdades e vulnerabilidades. Porque se tem uma coisa sobre o cuidado que nós precisamos sempre ter em mente, é que o cuidado é inevitável, né? Nós ou cuidamos ou seremos cuidados, provavelmente ambos, em algum momento da nossa vida. Então, cuidar e ser cuidado é uma relação que envolve troca e que envolve contato entre, né, seres sociais e que perpassa praticamente todas as esferas da sociedade. Né? Quando a gente está falando de cuidado, a gente está falando de maternidade, a gente está falando de paternidade, a gente está falando de pessoas idosas, pessoas com alguma doença, com alguma deficiência, ou alguma vulnerabilidade temporária ou permanente, enfim, a gente está falando de cuidar do mundo, né? A gente está falando de manutenção da cidade limpa, enfim, a gente está falando efetivamente de tudo aquilo que é necessário para que nós possamos conduzir todas as nossas outras atividades diárias, mais notadamente as produtivas, né, as que giram a economia. E o que acontece com o cuidado é justamente esse fenômeno dele ser muito invisibilizado. Né? O cuidado, além de ser invisibilizado, ele é muitas vezes não remunerado ou mal remunerado. Isso está diretamente ligado à feminização do cuidado, né? Que é esta ideia das mulheres serem preferencialmente aquelas que cuidam. E seja por atribuir-se a elas uma natureza do cuidado, né? Seja pelo que a gente chama de divisão sexual do trabalho, mas o fato é que, independente de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, nós temos, na maior parte das profissões relacionadas ao cuidado e das atividades relacionadas ao cuidado, mulheres. Então, quando a gente está falando né, do cuidado não remunerado, né, das mulheres que cuidam dos seus filhos, das mulheres que cuidam dos seus pais, dos seus familiares adoecidos, das pessoas com deficiência que precisam de mais cuidados. Quando estamos falando de trabalho remunerado também, então são também a maior parte das mulheres que são faxineiras, domésticas, cozinheiras, enfermeiras e assim por diante. E esse fenômeno, ele faz com que duas coisas aconteçam que se retroalimentam. Então, uma delas é a essencialização do cuidado, ou seja, dizer que esse cuidado ele é intrínseco à natureza feminina, né? Que a mulher cuida porque ela tem isso dentro dela, né? Como se ela tivesse uma vocação para cuidar. Então, a gente coloca esse debate na esfera da moral, né? O cuidado ele está sempre muito relacionado à moral. Você cuida porque é seu pai, é sua mãe, você vai largar? Eles cuidaram de você, né? Às vezes isso nem é verdade, às vezes eles nem cuidaram de você direito, mas você tem essa coisa moral da obrigação. Então, alguns colegas, por exemplo, que pesquisam cuidadores de pessoas com alguma doença, eu tenho um colega no mestrado que pesquisa cuidadores de pessoas com Alzheimer e o outro cuidadores de pessoas com câncer terminal. E quem são essas pessoas que cuidam? Invariavelmente mulheres. Aí é a filha, é a esposa, mas às vezes é tipo a cunhada, a irmã, a tia, né? Qualquer mulher que esteja na família podendo cuidar, ela vai assumir essa posição. Se não é uma mulher, por exemplo, é um filho, ele terceiriza esse cuidado, ele paga para que alguém cuide. Então, esse fenômeno, né, que eu falei que eram dois. Um é essa essencialização, que está diretamente ligado ao outro, que é a moralização do debate. A gente trazer o cuidado para o debate moral e não para o debate político, social, né? O que quer dizer isso? O aporte teórico que eu uso, né, meu ferramental teórico,
que é a Tronto, principalmente, mas todas as cientistas políticas, sociólogas que vão falar do cuidado, como um instrumento democrático, né? Então, vamos dizer, o cuidado, ele tem que sair do campo moral e ele tem que vir para o campo político, para eu dizer assim, a democracia, uma democracia bem-sucedida é uma democracia que cuida bem dos seus. E para isso, esse cuidado ele precisa ser compartilhado, né? Ele precisa ser compartilhado por diversos atores, que são a família, os pais, a sociedade, o Estado, o setor privado, né? O terceiro setor, as comunidades e assim por diante. Então, ele precisa vir para o campo político para a gente também falar da qualidade desse cuidado. Porque quando você está no debate moral, você é obrigado a cuidar por razões morais. Então, ninguém se preocupa muito com a qualidade mesmo do cuidado. Será que você é a melhor pessoa para cuidar da sua mãe com uma doença complexa que envolve algumas habilidades, etc.? Mas como é visto, por exemplo, quando você coloca numa casa de cuidado, como são essas casas de cuidado, que tipo de cuidados o Estado propicia, né? Como é vista uma mãe que deixa seu filho na creche aos 4 meses, que tipo de cuidado essa criança recebe, né? Qual é o papel dos pais, do Estado nisso tudo? Como que a gente fala, por exemplo, quando uma criança fica muito tempo na escola ou com babá, a gente fala o quê? A gente fala que os pais estão terceirizando, né? Eu problematizo esse termo, porque você diz terceirizar, parece que aquela obrigação é só sua e você passou para outra pessoa. Quando, na verdade, o cuidado daquela criança ele é social, ele é compartilhado, ela vai ser cuidada pela escola, pela mãe, pelo pai, pelos avós e assim por diante. Então, os 2 pontos que eu queria trazer aqui para vocês, conceitualmente, para a gente lembrar e eu já ir concluindo, são tirar o debate da essencialização, ou seja, do dizer mulheres cuidam por natureza. Isso não é verdade. A ciência já provou isso, a gente pode abrir esse debate nas perguntas, mas isso é falso. Tipo, terra plana da sociologia. Esses dias me perguntaram, estava no Twitter, né? Qual é a terra plana da sua área? Aí a galera ia respondendo, né? Cada um na sua expertise. Eu retuitei falando, mulheres têm características inatas de cuidado, etc. É isso. Essa é a terra plana do gênero. E o outro é que a gente precisa democratizar esse debate, trazer esse debate para distanciar esse debate da moral, da moralização, que traz também culpabilização, né? Que traz um cargo social exclusivo em cima dessas mulheres, para que a gente comece a falar do cuidado enquanto instrumento político e social compartilhado. E aí é por isso que a gente está aqui, para falar o que cada um de nós. Então, por exemplo, quando alguém me pergunta numa roda de conversa sobre esse tema, o que as mulheres não mães podem fazer, né? Ou tipo, eu falo assim, eu não tenho muitas mães aqui na empresa, né? Mas todo mundo é responsável por cuidar, né? As mulheres não mães, eu não vou nem... Bom, as mulheres especificamente, primeiro que uma mulher, a não ser que ela já seja... Né, de uma idade, sei lá, 60 anos, porque hoje em dia até com 50 você ainda pode ser mãe. Todas nós estamos sujeitas a sermos mães num país onde o aborto é criminalizado. Então, a maternidade é compulsória e ela pode vir, quer você queira, quer você não queira. Bom, a não ser que você também pratique abstinência e celibato, que, enfim, né, não é uma prática comum fora dos espectros religiosos. Mas, então, nós podemos todas ser mães. Mas mesmo que você seja um homem que não vai ser, né, pai por acaso, ou que você não se relacione com homens, então também não vai ser por acaso, todas temos que nos ver como responsáveis socialmente por esse cuidar. E aí eu deixo uma provocação para quando a gente for talvez abrir para perguntas, por exemplo, se você não tem filhas ou filhos, né? Qual é a sua postura em relação a espaços child free, os famosos espaços livres de criança? Por que nós achamos, enquanto sociedade, que é possível, é desejável a gente ter espaços em que um grupo social enorme, vulnerável e excluído, né, seja legalmente vetado a eles aquele acesso? Claro, não estou falando de lugares em que as crianças ficam em risco, né?
Então, a problematização desse tema, ela é vasta, a gente pode falar mais depois, mas eram esses dois pontos que eu gostaria que a gente ficasse como conceitos, que é a essencialização, ou questionar a essencialização que traz essa feminização do cuidado, e democratizar o debate do cuidado para nos vermos todos e todas corresponsáveis e atores neste cuidar social, neste cuidar que precisa ser político. E a Tronto tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala uma sociedade que cuida, o cuidado democrático melhora o cuidado. E a democracia... botei um timer aqui, gente. Uma melhor democracia fornece o melhor cuidado, e aí a gente tem esse ciclo que vai se retroalimentando. Então, dito isso, eu convido, eu não me lembro mais quem que a gente tinha decidido que ia falar primeiro. A Su. Convido a Su para nos contar um pouquinho da sua trajetória, o que eles estão fazendo, o que vocês estão fazendo, né, Su? Que é muito legal também para olhar para esse lugar do cuidado na empresa e essa cultura do cuidado e tudo mais. Bom, legal, Tainá. Bom, pessoal, eu sou a Suzane, eu trabalho na GH Fly Network hoje, eu tenho mais de 15 anos de experiência em recursos humanos, eu vim de grandes multinacionais e agora faz 8 meses que eu entrei na Network. E a GH Fly, então, ela trabalha com marketing digital, talvez vocês não tenham ouvido falar aí da gente, então podem nos seguir. A gente trabalha com marketing digital e temos duas empresas, a GH Fly e a Adiante. A nossa população é super jovem, a gente tem aí uma idade média de 26 anos. Eu acho que é legal também começar falando para vocês assim do nosso propósito. Nosso propósito é fazer empresas e pessoas crescerem. É o propósito da GH Fly Network. Então, acho que tudo isso está muito conectado, assim, as ações que a gente está fazendo, principalmente agora na quarentena, vão muito ao encontro disso, sabe? Então, conversa muito com isso. Então, quando a gente olha, né, a Tainá falou de cultura de cuidado, acho que o que a gente faz hoje está muito relacionado a isso. Então, como que a empresa como um todo pode olhar e pensar nas suas pessoas e cuidar nesse momento? E como que a gente faz isso também pensando nessa realidade de mulheres e mães? E ontem a gente teve uma reunião e eu falei assim, gente, acho que tem uma das coisas que a gente fez na GH Fly que reverberou muito no mercado e vários colegas meus me ligaram, né, pessoas com quem eu já trabalhei. Su, o que vocês estão fazendo que é sobre o grupo de pais e mães? Um grupo de apoio que a gente criou. E isso tem a ver com a minha trajetória. Então, no ano passado, eu fui tirar a cidadania italiana, fui para a Itália, passei 3 meses no começo do ano. Nesses primeiros 3 meses eu levei a minha mãe junto e o meu filho Miguel. Então tem o Miguel, que hoje está com 3 anos, mas ele não tinha feito 2. Então a primeira vez que a gente foi. E ficamos lá 3 meses, minha mãe me ajudando e eu trabalhando remotamente. E depois a gente voltou, continuei trabalhando normal no escritório. Fui de novo para a Itália porque precisava terminar todo o processo. E dessa vez eu fui sem a minha mãe, porque minha mãe estava cuidando da minha avó. Então fui eu sozinha com o Miguel debaixo do braço. E aí foi insano, porque eu precisei continuar trabalhando com fuso horário, cuidando de casa, cozinhando 2 refeições saudáveis por dia, tentando não me culpar de pôr a lasanha congelada no micro-ondas e tudo bem. E foi um período assim de intenso aprendizado, intenso. E aí quando eu voltei pro Brasil, entrei na GH Fly, enfim. E quando começou essa história de quarentena, foi um arrepio assim para mim, porque parece que eu voltei no tempo, eu falei, meu Deus, agora eu vou estar presa em casa de novo, Miguel não vai ter mais escola, eu vou viver tudo aquilo que eu vivi. E a minha primeira reação foi, eu preciso ajudar as outras pessoas que vão viver essa coisa de estar com o filho e tudo nesse momento, né? De isolamento e tal. Então, a gente começou na GH Fly a fazer um plano de engajamento de pessoas. Esse plano ele foi co-construído. Até o nosso líder aqui também do plano está aí, que é o Juan. Obrigada, Juan, por ter vindo.
E a gente começou co-criando esse plano para entender quais são as dores das pessoas. Então, eu trabalho muito com metodologias ágeis, eu trabalhei na Philip Morris lá com começo de transformação digital. Então, eu tinha muito isso de design thinking, assim, quais são as dores das pessoas para a gente trazer soluções. Então, para mim ficou claro que se eu quero ajudar as pessoas nesse momento de quarentena a cuidar da sua saúde emocional, sua saúde, né, física e sua produtividade, eu vou precisar fazer uma coisa customizada de acordo com a realidade deles. Enquanto a gente co-criava esse plano, na primeira semana eu já falei, gente, estava numa reunião com todos os gestores, eu falei, eu vou lançar um grupo de apoio para as mães, porque eu vou precisar, a Rosália está aqui também, a Rosália trabalha com a gente, faz parte desse grupo, e foi minha primeira reação. E aí um gestor nessa reunião falou assim, ué, Su, por que você vai fazer só para as mães? E eu sou pai, também preciso. Aí eu falei, olha o viés inconsciente. Então, para mim, ficou claro que era tão um negócio de, e as mães que cuidam, as mães que sofrem, as mães que vão se ferrar nessa história. Eu pensei no grupo para mães e não pensei nos pais. E aí falei, não, peraí, então vai ser grupo de pais e mães, inclusive nós vamos deixar no nome isso para não virar tipo só grupo de pais. Então, o nome é inclusivo. E aí então a gente começou o grupo já na primeira semana. Depois eu fiz um post sobre isso e as pessoas começaram a me perguntar, mas como é que é esse grupo? Nossa, que legal, o que vocês falam? Falei, gente, a gente só fala, a gente não tem um psicólogo mediando, a gente não tem uma pauta estruturada, vocês conhecem agora a voz do Miguel. A gente não tem uma pauta estruturada, a gente não tem uma lista de presença obrigatória, sabe aquela coisa, tipo, você faltou no treinamento 2 vezes seguidas, você tá fora. Tipo, não, você pode ir, depois você pode não ir, você pode... É totalmente flexível, porque a gente sabe que nesse momento o que mais a gente precisa é flexibilidade, então é um espaço de acolhida. Basicamente a gente fala de... A primeira coisa que a gente pergunta é, cara, como é que tá sendo a sua semana? É simples assim. E aí as pessoas falam como que está sendo minha semana. Depois, cada um, né, as pessoas vão trocando as suas experiências, os seus aprendizados. A gente tem o apoio ali de cada um. Depois a gente pergunta, e aí, como estão as crianças? E, então, acho que tem essa coisa da cultura do cuidado também com essas crianças. Como que a gente pode ajudar cada um lidar melhor com esse momento. E é isso. A gente não sai com um to-do list, agora eu tenho uma missão para a próxima semana, eu vou me comprometer a isso e aquilo, porque a ideia é realmente ser um espaço de troca, de acolhimento e de você sair fortalecido de lá. E é muito engraçado, porque pessoalmente, eu fui suportada por pessoas que eu nunca imaginava, que me deram um conselho que eu já tinha ouvido antes, mas que para mim, naquele momento, foi tipo o conselho que, nossa, é mesmo, ufa, né? Então, essa é uma das coisas que a gente está fazendo, mas também não adianta nada você ter esse grupo se você não tem políticas de flexibilidade, que no nosso caso a gente já tinha. Então, todo mundo que entrou no grupo, a primeira reunião, a gente falou sobre isso. Como que você está sentindo, assim, como estão sendo as conversas com o seu gestor sobre você parar no meio da tarde, você ir lá cuidar do seu filho, depois você volta e trabalha, flexibilidade de horário, fazer horário de almoço mais estendido, porque 1 hora de almoço, gente, é assim, para você que você tem que almoçar, dar comida pro filho, escovar o seu dente, escovar o dente do filho, cada ida ao banheiro, tipo, aí eu vou no banheiro, o Miguel tem que ir no banheiro também, desfraude no meio da confusão toda. Então, a gente precisa flexibilizar, e isso pra gente foi natural, assim. Então, a gente teve, por exemplo, já no meu processo seletivo, quando eu estava lá na Itália, o Gustavo, que é o nosso CEO, ele conheceu o Miguel, porque o Miguel estava bombando no meio do processo seletivo. Então, ele já me contratou nessas condições. Então, hoje, quando a gente tem uma reunião de OKRs, que a gente tem a meta a gente está discutindo lá as metas da empresa, onde que a gente quer chegar, como é que está, quais são os problemas e tudo mais, a gente tem lá o Zé, que é um coordenador nosso, junto com a Olivia no colo, que ela tem 1 aninho e ela está participando, ela está ali, e tudo bem, está tudo normal, assim, é muito parte do nosso dia a dia, assim, sabe?
E aí, esse grupo de apoio para pais e mães, a gente fez o primeiro, e aí o próximo pensamento foi, e a diversidade, né? Cada pessoa está enfrentando uma situação, vamos montar um grupo de apoio para gestores, porque os gestores também se sentiram super sobrecarregados, eles precisaram acelerar muito a sua curva de desenvolvimento para poder fazer uma boa gestão, né? Muito do que eu tenho visto de discussões assim, como ser um bom gestor na quarentena? É só ser um bom gestor, as coisas que você já devia fazer antes no escritório, agora você precisa fazer remotamente, vão te ajudar. Então, a gente aproveitou isso. Técnica de feedback, como fazer um PDI, one-on-ones, como fazer os one-on-ones, treina todo mundo. A gente fez muito esse movimento para melhorar essa capacitação dos gestores, para estarem próximos. Mas eles também se sentiram sobrecarregados com as pessoas ansiosas, eles precisavam dar conta de tudo, a gente começou a ter dailies em todas as áreas, algumas já faziam, outras não, agora está todo mundo fazendo daily e tal. Então, a gente montou um grupo só para eles. Aí depois a gente montou um grupo só para colaboradores. Aí lançamos, hoje a gente tem 3 grupos de colaboradores, conduzidos aí pela Paty e pela Morgana, acho que também estão aqui. E esses grupos também são um sucesso, assim, porque é um espaço de troca, de acolhimento e que a gente também consegue ir entendendo o que está acontecendo com a organização. E dentro dessa cultura ágil, a gente também está fazendo medições constantes. Então, eu preciso saber, semanalmente a gente acompanha. Então, a gente tem uma pesquisa que é a pesquisa dos sentimentos. Então, são 6 emojis, essas carinhas lá, que tem, então, toda sexta-feira, 3 da tarde, chega lá um e-mail. Su, como foi sua semana? Aí eu escolho a carinha, aquela do coraçãozinho, carinha triste, carinha não sei o quê, vou lá, clico nessa carinha, aí tem as tags, eu digo por que minha semana foi assim, por que não foi, e aí é problemas pessoais, tem tag de tudo. Aí a gente seleciona a tag, manda os comentários, e a gente criou um ritual para suportar isso, porque simplesmente as pessoas responderem e a gente não saber se o gestor olha ou não, é complicado. Então a gente sai um gráfico aí, que a Morgana prepara, toda segunda-feira de manhã tem um gráfico com os sentimentos, né, o consolidado por gestor, então tem uma cultura de transparência também. Então, assim, meu time foi lá e bombou, todo mundo tá no negativo uma semana, todos os gestores vão estar vendo que meu time tá todo negativo, sabe? Então, não tem uma punição, não tem punição para o gestor. Assim, se o gestor está ali, está com mais negativos, a gente vai falar, e aí, cara, o que está acontecendo? O gestor vai falar com as pessoas e tudo bem, não tem uma perseguição. E essa pesquisa do sentimento da semana, a gente consegue ir monitorando, então, muito de como está sendo, né? E a gente tem também a pesquisa de engajamento. Então, tudo que a gente faz, a gente saiu com aquele plano de engajamento co-criado, a gente usou uma metodologia, Lightning Decision Gen, para fazer o plano V1, e a gente está construindo o V2 agora, né, Ru? Porque a gente já viu que com esse período estendido de quarentena, o que funcionava lá no começo, agora com todo esse tempo, já não tem mais o mesmo efeito. Então, não adianta a gente sair fazendo benchmark no grupo das startups, né? Tudo bem fazer, a gente faz pra caramba. Mas não é porque o café com bolachinha da outra empresa vai funcionar na nossa. Então, a gente precisa co-criar. Então, a gente está fazendo agora o V2, depois desse período todo. E aí, tudo que a gente faz durante a semana, a gente manda um forms. Galera, 2 minutos. O que você faz em 2 minutos? Né? Você vai lá, toma uma água, responde a pesquisa aqui pra gente. E a gente vê o quanto teve, de fato, as pessoas entendem que teve um impacto positivo na performance ou na saúde, na produtividade ou na saúde física e saúde mental delas, aquela ação específica. E aí, com isso, a gente vai mudando as ações. Então, teve ação que a gente fez lá, o Pet Day, explodiu, foi um sucesso. Aí teve a outra ação que a gente fez, o look do dia, não deu nada. Então, a gente foi aprendendo também qual é o tom de comunicação que a gente deveria usar e que tipo de ações realmente tem impacto mais para as nossas pessoas, assim, com essas medições dentro do nosso propósito, ajustando conforme a nossa realidade e considerando a diversidade de pessoas que a gente tem, né?
Então, é isso que está um pouco da nossa experiência. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Suzane. Muito bom. Antes de passar para a Lorena, eu vou compartilhar. Primeiro, que o que me chama a atenção da tua fala, Su, aí acho que a gente pode deixar esse gancho para as perguntas depois, é como a gente consegue estruturar ações simples, talvez com pouco recurso, mas também com medição de indicador, com adaptação ao que o público pede. Eu acho que isso é muito legal e é o que eu sinto que as pessoas procuram, né? O como fazer não precisa, às vezes, de tanta estrutura. Quando a gente estava alinhando essa conversa ontem, a Suzane, a Tainá e eu, veio uma reflexão, eu vou usar aqui como gancho para passar para a Lorena contar a experiência dela, ou como a nossa experiência profissional com cuidado é muito marcada por esse chamado da vida pessoal, né? Então, a Su trouxe essa história com o filho, com certeza isso moldou toda essa trajetória aí que você contou na GH Fly, a Tainá também todas nós mães, né, temos a transformação do antes de mãe, pós-mãe. Eu fui mãe solo e o querer ficar perto da minha família depois também moldou todas as minhas escolhas. Hoje, os dois exemplos que a Tainá citou na fala dela, de quem cuida de uma pessoa, acho que você citou câncer e Alzheimer, são os casos que eu me deparo aqui com os meus pais, então de filha sozinha, de uma família pequena. Então, a gente está sempre circulando entre esse cuidado pessoal e quem está ou em gestão de pessoas ou em diversidade, nas áreas profissionais que nos permitem olhar para o cuidado no viés mais estratégico, mistura essas duas coisas. E quando a gente convidou a Lorena, a gente não tinha feito essa reflexão ainda, mas fizemos depois, né? Eu tenho certeza que a Lorena tem os desafios dela de cuidado também, mas aí ela tem um perfil um pouco diferente do nosso, que ela já vai se apresentar e conta de onde vem essa veia de cuidar. Não é de ser mãe, porque a Lorena não é mãe, e tem, além da perspectiva de uma empresa enorme, que é a Electrolux, como que está sendo esse cuidar, de onde vem o teu impulso de cuidar, como que você está fazendo isso na tua vida pessoal e contando a história da Electrolux para a gente. Então, com vocês, a Lorena Oliveira. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigada, Beatriz e Tainá, pelo convite. Super feliz de estar aqui junto com a Suzane, compartilhando um pouquinho da minha experiência com vocês. Bom, como a Bia já antecipou, eu não sou mãe. Eu sou casada com a Cristian Mari há 15 anos e nós optamos por não ter filhos, mas nós somos tias de quatro sobrinhos e a gente sempre compartilha o cuidado e a atenção com eles, o que nos enche de alegria. Eu trabalho na Electrolux já há 7 anos, no total 9, eu fiquei um tempo como terceirizada e depois fui efetivada. A Electrolux, não sei se vocês todos conhecem, acredito que cada um de vocês deve ter pelo menos um aparelho nosso dentro de casa. A gente é bem orgulhoso de ter produtos que servem para todos os cômodos da casa, mas a Electrolux é uma empresa global, é uma empresa sueca, e que está aqui na América Latina, aqui no Brasil, há quase 100 anos, é uma empresa centenária. E nós temos um propósito de transformar a vida para o melhor. Então, com esse propósito norteia todas as nossas ações, todo o nosso trabalho. Eu iniciei na empresa como comunicação interna, hoje eu trabalho com treinamento e desenvolvimento e sou parte do comitê de diversidade da Electrolux. Então, contando um pouquinho assim para vocês, em relação a esse comitê da empresa, em 2014, globalmente, a nossa matriz lá na Suécia, eles começaram a pensar que precisávamos ter mais equidade entre homens e mulheres em posição de liderança. Globalmente, temos muito mais homens em posição de liderança e a Electrolux entende que essa não é a forma mais inovadora nem rentável de se ter uma empresa. Então, eles começaram a trabalhar com essa questão de diversidade, mas quando eles falavam de diversidade, eles falavam só em gênero, né? Então, ter mulheres em posições de liderança. A gente tinha alguns KPIs, já tivemos que adaptar o nosso processo seletivo e não tinha mais assim a opção de o gestor poder escolher se queria um homem ou uma mulher, porque antigamente tinha isso. E também sempre
buscando ter mulheres no shortlist para os nossos líderes. E aí, então, nós começamos aqui na América Latina em 2016 com um workshop de empoderamento feminino, porque a gente entendeu que para ter mulheres em posição de liderança, nós precisávamos fortalecer as mulheres que nós tínhamos na base, né? E ir um pouco assim, trabalhando a nossa cultura latino-americana, machista que ainda é, e a gente precisando empoderar essas meninas. Então, iniciamos aqui em Curitiba, onde é a matriz da América Latina. Nossa fábrica aqui é a segunda maior do mundo na Electrolux. Então, aqui no Guabirotuba, a grande parte das pessoas não tem um pouco de noção assim, mas ali tem 5.000 pessoas. Na América Latina somos em torno de 11.000 colegas, e aqui eu fico no administrativo, no corporativo, respondendo por toda a região. Então, nós começamos com esse trabalho de empoderamento feminino, fomos em todas as nossas unidades, em todos os países, em todos os escritórios, empoderando essa mulherada e falando, olha, nós podemos, vamos lá, nós somos tão bons quanto eles, parem com essa bobagem que se tem criado na cabeça de que mulher não consegue, de que mulher não tem todas as habilidades. A gente muitas vezes tem mais habilidade do que o homem, mas nós somos muito perfeccionistas às vezes. Às vezes a gente quer um inglês perfeito e a gente não se candidata para aquela vaga porque acha que não. Olha, eu não tenho inglês avançado e aqui está pedindo avançado. O homem vai lá, tem o inglês básico e ele não, eu vou lá, porque aí depois eu estudo, eu vou e consigo. Então a gente fica trazendo um pouco disso para as mulheres e mostrando para elas que sim, a gente também pode. E a gente teve alguns cases de sucesso, algumas mulheres que foram promovidas, que se candidataram e conseguiram chegar lá em posição de liderança, e a gente fica bem feliz com esse resultado. Então, começamos esse workshop de empoderamento feminino, e o nosso CEO, o Ricardo Cons, ele foi além, né? Além do que o global nos ofereceu. E ele pensou, olha, na América Latina a gente precisa de olhar outros lugares, não só na questão de gênero. A gente tem outros problemas, outras dificuldades aqui também, como a própria questão de etnia, né, que é raça, e aí eu estava até falando com a Bia que a gente inicialmente chamou esse subcomitê de raça e tivemos que adaptar, porque raça só existe uma, é a raça humana. Aqui no Brasil isso é super aceito, né, falar de raça, mas nos outros países não é aceito, é bem pejorativo, é bem inaceitável mesmo, somos uma única raça. Então trocamos, adaptamos para a etnia, e ampliamos os horizontes, porque em alguns outros países da região a gente não tem tanto problema com a questão de negros como a gente tem aqui no Brasil. Então a gente ampliou para multiculturalidade, para abranger também os imigrantes que estão aí e que estão vindo por todos os lados e vindo para todos os países. Então a gente trabalha com etnia, mas no Brasil, e multiculturalidade nos outros países da América Latina. Então, nós temos dentro do nosso comitê de diversidade, nós temos 4 subcomitês. O de gênero, que foi o inicial, o de etnia, o de orientação sexual e também o de pessoas com deficiência. Claro que a gente sempre atendeu a cota do governo de pessoas com deficiência, mas a gente pensou que a gente queria ir além nisso também. A gente não quer pessoas com deficiência somente em posições operacionais, somente lá na base. A gente quer pessoas com deficiência também em posições de gestão, pessoas que possam crescer, que possam se desenvolver e estar com a gente em todos os níveis. Porque se a pessoa tem uma deficiência e ela não fala, não quer falar, não entra por uma cota, a gente fica sem saber. Minha diretora, por exemplo, ela é monocular. Então, ela conta para a empresa, até para a gente ter lá nos nossos índices de gestores com deficiência, e ter isso até para levar em pesquisas, né, de melhores empresas. Então, a gente busca essas pessoas de todas as diversidades em todos os níveis hierárquicos.
Nós criamos, então, esse comitê de diversidade. Eu fui convidada a participar do comitê, encabeçando isso junto com o nosso CEO e todos os vice-presidentes. Então, nós abrimos para a empresa a criação desse comitê. Os colegas entraram como voluntários, os demais colegas. A gente fez uma palestra inicial com, não sei se vocês conhecem o Theo Vanderloo, que é um super consultor de diversidade, um cara excepcional. E ele, depois disso, então, a gente abriu os colegas que quiseram se voluntariar para participar, eles foram bem-vindos, e a gente, então, começou um trabalho de formiguinha, digamos assim, né? A gente começou a estruturar esse comitê dentro da Electrolux. Fizemos no ano passado uma semana da diversidade, uma semana inteira cheia de webinars, de palestras, de troca de experiência, trazendo consultores para trazer mais esse novo mindset para a gente, ampliando os horizontes, quebrando alguns paradigmas, e a gente conseguiu falar com todo o nosso público, desde do chão de fábrica até o nosso presidente em toda a região. Então, isso despertou bastante o orgulho em todos os nossos colegas, uma felicidade enorme de ter um comitê que olhe para todos os aspectos dentro da Electrolux, uma confiança que a gente gerou em uma segurança muito grande com os nossos colegas. Com isso, a gente criou uma identidade para o nosso comitê. Então, a identidade do nosso comitê é Misture-se, trazendo um pouco da nossa própria missão enquanto empresa, que é de trazer experiências de cuidado, bem-estar e saúde para os nossos consumidores. Então, o Misture-se, por ser algo ligado até a questão culinária, que está muito linkado com a Electrolux, e a gente fala aqui numa cozinha que é um lugar mais super democrático da casa. A gente tem vários tipos de sabores e cores e temperos, então isso tem tudo a ver com diversidade também. E aí a gente pensou, olha, precisamos conhecer a nossa população para então colocar em prática as nossas ações, porque cada subcomitê criou um plano de ação, convidou um líder, um vice-presidente, um gestor de alta direção para ser o nosso padrinho e junto com a gente em toda essa jornada. Então, eu conduzi um censo, nós fizemos um censo de diversidade em toda a América Latina para identificar a nossa população, porque a gente, claro, só sabia quem era homem e quem era mulher. Fora isso, a gente não sabia nada, a gente nunca tinha perguntado sobre etnia, nunca tínhamos perguntado sobre orientação sexual. Pessoas com deficiência, como eu falei, se a pessoa é por cota do governo, a gente tinha essa informação, mas se não, como minha diretora, por exemplo, se ela não quisesse falar, a gente nunca iria saber, né? Então, nós fizemos esse censo até com uma consultoria que se chama Gestão Kairos. Eles nos ajudaram a conduzir esse censo, que foi super bem recebido. A gente teve uma alta adesão, foram 66% de respondentes, né? E tivemos 100% da liderança respondendo. Então, eles falaram que foi muito bom para ser um censo, porque na verdade é voluntário, é anônimo, né? E aí a gente então ia começar a trabalhar, porque a gente queria sempre ter primeiro uma identificação da nossa população para depois colocar em prática as nossas ações e realmente saber se estava dando certo, se a gente tinha algum resultado ou não. E quando veio a pandemia, e aí vocês todos já sabem qual que é o resultado, e a gente teve que parar, na verdade, com as nossas ações de diversidade, todas as demais ações de treinamento e desenvolvimento também. Hoje eu faço parte do comitê de crise da pandemia na Electrolux, então a gente está até linkado com o nosso propósito. A gente tem uma campanha de Nosso Cuidado Transforma. Então, a gente está cuidando das nossas pessoas, cuidando principalmente agora nesse momento da saúde mental delas, porque passado os 2 primeiros meses de euforia e de agonia e de a gente sem saber o que ia acontecer, agora é o momento de cuidar da saúde mental, porque
é como a Suzane falou, ficar em casa cuidando e sendo mãe e sendo profissional não é fácil para ninguém. E a gente já está percebendo essa dificuldade que as pessoas estão tendo, né, de ter tripla, quádrupla função, e nós mulheres acabamos sobrecarregadas, né? Então, apesar de eu não ter filhos, de eu não ter essa experiência assim de cuidado maternal, mas a gente, enquanto RH, acaba tendo um cuidado geral com os nossos colegas, com os nossos colaboradores, e eu, por estar no comitê de crise, também tenho um cuidado muito grande com os colegas, porque às vezes eles vêm até a mim para desabafar, para falar sobre uma situação, para tirar uma dúvida. E aqui na Electrolux, em Curitiba, acho que ninguém, né, percebeu, eu sou baiana de Ilhéus, ninguém deve ter percebido isso com o meu sotaque, mas eu tenho super orgulho disso, das minhas origens, da minha raiz. Moro aqui em Curitiba já há 19 anos, mas se eu parar de falar oxente, minha família me tira toda a minha herança. Então, eu persisto ali nos meus sotaques e tal. Então, o fato de eu ter vindo também de fora e ter que me adaptar e entender a cultura daqui da cidade e me adaptar a todo esse novo contexto, isso também facilita essa disponibilidade para o outro, assim, sabe? Então, eu já estive na Bahia, já estive em Aracaju, mas já morei fora e hoje estou aqui em Curitiba, e sempre com esse olhar de cuidar do outro e trazer, seja com comunicação, que era a minha trajetória inicial, ou agora com treinamento e desenvolvimento, desenvolvendo os nossos talentos, cuidando dos talentos para que eles não saiam da empresa, para que a gente consiga trazer mais talentos e fazer com que os que a gente tem continuem com a gente. E aí, com o Comitê de Diversidade também, e agora, mais do que nunca, com essa pandemia. Então, é um trabalho constante que a gente realmente tem de cuidar e de olhar para o próximo com empatia e com abertura para atender as necessidades de cada um. Acho que era isso um pouquinho sobre a minha trajetória que eu queria compartilhar com vocês, por enquanto. Muito bom, obrigada. Lorena, você falou, só uma dúvida que eu fiquei aqui, porque você tinha comentado comigo. Você falou da licença estendida da Eletromineral? Então, não falei. Na verdade, é bacana citar. É verdade. Obrigada, Bia. Uma das nossas primeiras conquistas até desse subcomitê de gênero foi a licença estendida. Então, nós conseguimos a licença estendida para as mulheres, para as mães, de 4 para 6 meses, né, podendo chegar até 7 com férias, e para os pais de 5 dias para 20 dias. E isso foi super legal, porque isso foi uma conquista do nosso comitê, e também a gente conseguiu isso não só para mulheres e homens, casal heterossexual, isso vale para qualquer tipo de formação de família. Então, se você está adotando uma criança sozinha, se você é mãe solteira, se você é casado com a mulher, se é um homem com homem, não importa. A gente ampliou essa conquista para todos os tipos de formação de família, entendendo que todo mundo precisa ter o cuidado, que todo mundo tem direito aos mesmos benefícios e ao mesmo cuidado que a empresa oferece a um casal hétero também. Muito bom. E pode parecer pouco, mas quando a gente está dentro da empresa pautando esses temas, vocês que estão aí à frente sabem quanto é desafiador esse tipo de conquista, né? Convencer gestores, diretores, de por que licença estendida, enfim. E o quanto isso está relacionado até a questão da contratação, de ter que fazer um trabalho mais amplo, de olhar para as competências das mães como as competências de qualquer profissional. É muito bom. Eu vou abrir para pergunta, mas Tainá, você quer comentar a fala das duas antes? Acho que a gente pode abrir, eu só queria colocar duas coisas que com a fala das meninas acabou me vindo
reforçar, que é essa importância do cuidado ser centralizado mesmo, né? Porque a gente, às vezes, no movimento da igualdade, né, e na nossa luta, a gente quer tirar as mulheres desse lugar de cuidado, né? E isso já foi feito, de certa forma, às custas de outras mulheres, né? A gente vê hoje o quão frágil essa estrutura era e totalmente pautada na precarização do trabalho de outras mulheres. Quando a gente traz o cuidado para o centro, e que todo mundo vem para esse lugar de cuidado, a gente ressignifica o que é cuidar mesmo, né? Então, isso também é importante de lembrar. E a outra coisa, só comentar que a Lorena comenta a questão das mulheres, de fato, a gente tem muitas pesquisas que mostram que as mulheres se sentem necessitadas de preencher 100%, né, das competências nas vagas, e isso é um modelo mental muito forte. Então, é importante mesmo que os RHs trabalhem isso. Tem algumas pesquisas, a gente pode depois indicar alguns links, mas que a última que eu me lembro é aquela famosa de Stanford, que mostrava que para a mesma vaga uma mulher se candidata com 100% da descrição do job, né, que está ali no job description, e um homem com 60%. Com 60%, sim. 60%. E considerando que, assim, na minha experiência de multinacionais, né, nos meus 10 anos de multinacionais, aquela pessoa que está ali no job description, na verdade, ela não existe, né? Então, ela é uma pessoa cyborg montada na imaginação, no fetiche do gestor. E aí vai ficar difícil que alguém preencha efetivamente 100%. Mas queria ouvir de vocês. E, gente, não precisa ser só pergunta, tá? Quem quiser complementar com experiências, compartilhar, né? A gente falou aqui, acho que tentou cobrir um pouco de tudo, mas tem outras perspectivas, né? Eu acho que tem, tá? E uma coisa que você pode até falar um pouco, que me ocorreu agora te ouvindo, acho que você pincelou lá na tua fala, mas como é um debate bem atual, eu acho importante elucidar a coisa das soft skills femininas, as tais das competências de gênero, né? Como quem está aqui tá buscando inteligência de gênero, o termo que tem se usado, né? Algo que a gente vem, a Thay estuda e eu estudo também, a gente vem conversando bastante o quanto é perigoso eu acho que tem bastante gente de RH aqui, nesse debate das competências que são ditas mais femininas, né? Porque a gente foi treinado ao longo de séculos aí para ser mais atenciosa, ser mais cuidadosa, ser mais delicada, mais empática. E, de fato, talvez a gente tenha até hoje mais mulheres por causa dessa questão cultural. E aí algumas pessoas estão colocando isso como possíveis entregas que as mulheres podem fazer em detrimento dos homens que não encontram essas competências hoje. Então, eu acho esse debate tão perigoso, a gente supervalorizar as competências, ao mesmo tempo que a gente se coloca cada vez mais nesse lugar de que é a gente que tem essa obrigação do cuidado, ser atencioso, compreensível, multitarefas, etc. Fala um pouquinho, Thay, do que você tem estudado sobre isso, acho bem importante. Bem lembrado, obrigada, Mia. Então, esse assunto da inteligência de gênero, ele é um assunto que ele vem, cada vez ele volta, assim, é tipo um gremlin, sei lá, ele ressurge a cada tantos anos, repaginado de alguma outra coisa. Lá nos anos 80, quando surge o debate sobre o cuidado, inaugurado por uma obra muito famosa chamada Uma Voz Diferente, da Carol Gilligan, em que ela vai justamente debater e mostrar, né, pelas evidências pelo estudo dela, que as mulheres têm uma ética do cuidado, enquanto os homens têm uma ética racional. E aí no livro dela, o que ela defende é justamente que essa voz diferente, que seria a voz feminina, foi apagada, foi invisibilizada ao longo da história. Então, quando você observa um desenvolvimento de uma criança, por exemplo, né, ela traz os estudos desenvolvimentistas, como Piaget, né, as pessoas que estudam o desenvolvimento das crianças, você valoriza o que a criança desenvolve, racionalidade, frieza,
né? Saber tomar decisões mais lógicas, etc. E que isso seria uma lógica masculina. Então, que, portanto, a gente não valorizava a ética do cuidado feminino, etc. Isso trouxe 1000 problemas e debates justamente por essa essencialização, porque era uma obra que essencializava as mulheres, né, e colocava as mulheres nesse lugar do cuidado, da maternidade compulsória, e foi debatida durante muitos anos. E superada. Isso é importante ser dito, né? Na academia, isso foi superado. Não há quem estuda isso numa perspectiva da sociologia, da ciência política, da antropologia, e mesmo nas ciências duras, nós chamamos assim. Então, por exemplo, tem muitas autoras que trabalham justamente o neurosexismo, né, que é essas pesquisas, né, que vêm dizer que o cérebro masculino isso, o cérebro feminino aquilo, e são facilmente refutadas. Mas existe um fetiche muito grande por isso. Por isso que eu estou falando, existe realmente um desejo de se provar isso, né? É quase um... eu não vou usar uma palavra... Enfim. E aí, me surpreende porque vem, mesmo no campo da diversidade, hoje, é o Grêmio, ele ressuscitou. E aí agora é a liderança feminina, é a liderança masculina, que são diferentes, mas complementares. E a gente vê também muitas consultorias que trabalham com maternidade, inclusão de mães no mercado de trabalho, também caindo nisso, de mães são mais multitarefas. Você contratando uma mãe, você ganha uma pessoa que desenvolveu a habilidade disso, daquilo outro. A mãe, tal coisa. E aí você pode olhar e falar, mas isso é muito chata, né? Pô, deixa as pessoas, se elas desenvolveram isso. Qual é o problema da gente usar esse argumento a nosso favor? O problema é que um argumento falacioso, ele te pega na saída. Se ele não te pega na entrada, ele te pega na saída. A hora que ele se volta contra você, ele não tem muito critério. Então, um exemplo. Depois eu mando uns textos sobre também, mas um exemplo é um julgamento que teve sobre a meia hora. Não sei se vocês lembram que tem uma meia hora quando vai fazer a hora extra. A mulher lá atrás tinha direito, né, de uma lei lá de trás, a um intervalo de meia hora antes de começar a hora extra. Acho que ninguém nunca cumpriu isso na vida. Eu, pelo menos, nunca vi. Mas as mães tinham esse direito, as mulheres, agora eu nem me lembro, mas era pautado nessa coisa de a mulher ter a dupla jornada, né? E aí foi se julgar isso para ver se era constitucional ou não, por conta da igualdade, né, que a Constituição de 88 trouxe. E o Toffoli, ele julgou a favor de manter o Instituto, mas com um argumento perigosíssimo, porque o argumento dele foi que as mulheres são mais frágeis, né, então elas precisam de mais descanso e que, sabidamente, tem a dupla jornada, etc. e tal. Ou seja, é um argumento que reforça a desigualdade, né? Amanhã ou depois, em outro contexto, essa jurisprudência pode ser usada para justificar as coisas mais bizarras que a gente possa imaginar. E a jurisprudência está aí, né? Então, a argumentação é muito importante. Então, lembrar que esses argumentos que parecem ser de inclusão, mas que reforçam um estereótipo, eles são um tiro no pé e eles são uma armadilha, porque eles limitam as pessoas, eles colocam as pessoas em caixinhas, e porque eles não são verdade mesmo. Se a gente tivesse alguma pesquisa que, de fato, provasse de forma irrefutável essas diferenças, eu seria a primeira a dizer para vocês. Mas não temos, na verdade, é o contrário. Então, como a gente já teve no passado, gente, pesquisas provando a inferioridade da raça, né, negra. O racismo científico foi uma realidade por muito tempo, né? Todo o plano eugênico, toda a eugenia que foi praticada no Brasil era sustentada cientificamente. Quer dizer, não era, né? Mas se produzia coisas falaciosas, mas que se vestiam de ciência para se justificarem as maiores atrocidades. A gente tem que cuidar com esses discursos, porque a gente tende com muita facilidade a reproduzi-los, né? Porque a mulher tem instinto maternal, e se você não é mãe de criança, você vai ser mãe de outra coisa, né? E aí isso vai levando esse lugar
da precarização mesmo e da exploração. Perfeito. Muito bom, obrigada, Thay. A Priscila está na fila aqui para comentar ou perguntar. Oi, gente, muito prazer. Oi. Obrigada por vocês, foi muito gostoso ouvir a experiência de cada uma e me trouxe vários insights, né? Então, acho que quero fazer primeiro um comentário, acho que vou brevemente, né? Eu sou consultora de carreira feminina, ouvindo a Tainá, né, falando, me trouxe diversos insights, mas eu já trabalho com mulheres. E durante muito tempo eu trabalhei em RH. Durante 19 anos eu trabalhei em grandes multinacionais. E quando a Tainá, a Lorena e a Suzane falavam do cuidado, né? Quando eu trabalhava em RH, eu também era líder de diversidade e inclusão. E até para manter essa estrutura do cuidado, trazer o cuidado para o centro, a gente estendeu a licença maternidade para 6 meses, que já era, e a paternidade para 6 meses. E foi um caos. Acho que tem muita gente de RH, depois me coloco à disposição para fazer bench, mas os homens não queriam tirar. Teve homens que se desligaram, homens grávidos que preferiram se desligar a ficar numa empresa que não garantia a cadeira deles quando eles voltassem depois dos 6 meses. Eles não tinham a certeza como seria a jornada de promoção deles e não sabia como ia ser a avaliação de performance. Basicamente, então, assim, a história de toda mulher que virou mãe. Não, na hora, naquele momento, eu era HRBP, eu fui questionada, ele era um gerente sênior, sucessor de um diretor, e eu falei, prazer ao mundo feminino. São essas angústias que a gente fala, que a gente pensa, só que a gente não pode falar, porque a gente não se sente no direito de falar. Porque o que é que o outro vai pensar no momento que eu falar que eu quero voltar a trabalhar, que eu quero minha cadeira, que eu quero ser promovida? Primeiro que mulher não pode ter ambição. Não que não pode, só estou generalizando a minha fala, tá? Então, eu falei para ele, muito prazer. Eu não respondi, assim, respondi de uma forma muito RH, então assim, não consigo garantir sua carreira, sua cadeira, promoção independente de licença ou não, e avaliação de performance você vai ser avaliado, né, o nosso discurso, né? Então, acho que depois, se vocês quiserem debater um pouco sobre isso, eu estou super à disposição, mas eu trouxe aqui, né, quando a gente também traz essa democratização do cuidado, eu acho que a gente tem que ter eu não sei se é educação a palavra, paterna também, né? Porque nem todos os homens estão afim disso, né? E teve um que pediu desligamento, o outro falou assim, beleza, então eu já queria empreender, então eu vou empreender, talvez eu não volte. Então ele estava utilizando o cuidado paterno para empreender. Então, assim, e aí ele tinha, lembrando que ele tinha algumas possibilidades. Podia sair até 1 ano do filho. Então ele saía depois de 4 meses, ou depois de 6 meses, ou junto com a mulher, para garantir que aquela criança durante o ano não precisasse ser cuidado por outra pessoa, entendendo os vínculos, né? Que a gente está possibilitando essa criança ficar com o pai ou com a mãe durante um ano inteiro, né? Mas esse é um comentário que depois a gente pode discutir, eu sei que nem está em pauta, mas acho que é só para a gente trazer para o centro, né, da democratização, né? Está em pauta, sim. Está super em pauta. Eu queria só aproveitar o gancho aí da Priscila e contar para vocês, não sei se todo mundo sabe, mas lá na Suécia, essa prática da empresa que a Priscila trabalhou é a realidade cultural do país. O governo obriga a licença de 18 meses, que tem que ser compartilhada entre pai e mãe. Então, o pai obrigatoriamente, ele tem que sair pelo menos 4 meses de licença para ele cuidar da criança, porque eles entendem que a criança precisa ter esse vínculo com o pai, que o pai precisa saber cuidar também. Então, foi muito engraçado, porque eu estive lá, acho que em 2017, eu acho, e eu via vários homens andando com carrinho na rua, e lá eles têm muitos benefícios por terem filhos. E então, essa cultura compartilhada diminui absurdamente o machismo, né? E essa questão de que só a mulher é a cuidadora do lar, né? Então, infelizmente, a gente não consegue trazer isso para cá por questões financeiras e culturais,
mas é uma realidade da nossa matriz e que a gente se espelha e um dia almeja chegar lá. E aí, meninas, desculpa, Beatriz, você quer falar? Não, eu ia só complementar, porque enquanto a Lorena estava falando, eu estava procurando um documentáriozinho que eu adoro, que ilustra o caso da Suécia, você já viu? Eu vou colar aqui nos comentários, é Onde Mãe é Mãe e Pai Não é Pátria, que mostra desde a década de 70, de quando a Suécia implementou essa lei da paternidade compartilhada, da licença compartilhada, porque a gente fala de Suécia, ainda bem que você trouxe isso, e pensa que, nossa, que paraíso que os pais automaticamente assumem, né? O quanto a gente precisa de política pública, de diretriz da empresa, de processo educativo, de uma série de fatores para mudar essa questão que é cultural, e a gente está anos-luzes para trás. É bem legal, é de 20 minutinhos, eu vou colar aqui, tá? Era só para ilustrar. E aí eu também agora tenho de fato uma pergunta, né? Eu tenho algumas mulheres, né, que fazem essa consultoria de carreira comigo, que já faziam e agora em quarentena, né, obviamente continuam. E o que eu vejo tem muito a questão do medo e da insegurança, acho que são palavras que traduzem muito o sentimento dessas mulheres, especificamente, tá? E a gente sabe que muita coisa já mudou e muita coisa ainda vai mudar, né? Rotina familiar, modelo de trabalho, perspectiva de carreira, né? Até mudança de jornada de carreira das pessoas, né? Porque a partir do momento que você fica em casa, especificamente mulheres, fica com o filho, você acaba se questionando o quanto que quarentena é ruim, mas assim, o quanto que às vezes eu perco ou não. Então, por exemplo, eu tô com a minha filha de 1 ano em casa, eu vi ela andando. Do meu mais velho, eu não tive essa oportunidade porque estava na creche. Muitas coisas surgem, né, dentro da gente. As empresas que vocês estão atuando, né, tanto a Lorena e a Suzane, que estão fazendo um trabalho muito legal durante a quarentena, já pensaram em ações pós-quarentena, né? Qual vai ser o cuidado depois dessa quarentena? Porque eu acho que o futuro do trabalho está aí, muitas coisas vão ficar, né? Vocês já pensaram nisso? Tem algum plano que vocês podem compartilhar, né? Porque talvez ainda não possa falar por ser muito futuro, enfim. Deixa eu só, antes de passar para você, porque eu queria comentar do negócio da licença paternidade, porque eu estou nesse momento estudando isso, eu faço parte de um grupo de trabalho da frente da mista parlamentar da primeira infância e que vai apresentar um projeto de licença parental, enfim, eu estou preparando o parecer em nome da ONU Mulheres para isso, então eu estou estudando isso nesse momento. E aí eu queria só deixar a minha conclusão, porque tive que ler 1 zilhão de estudos, o caso da Suécia, o caso da Espanha, o caso da tudo quanto é lugar. E a conclusão é, os homens não há efeitos significativos na divisão sexual do trabalho. Se não houver obrigatoriedade né, de tirar esse período, ou seja, se for aquela coisa compartilhada, escolham entre vocês. Isso não traz efeitos concretos. Se não for remunerada, porque alguns países fizeram testes de diminuir remuneração, de ser, você pode tirar, mas você garante, tipo, tem estabilidade, mas não tem remuneração no período. Não tiram também. Eu tô falando de massa, né? Não tô falando, tipo, que ninguém tira, mas em termos de promover mudança de parâmetro mesmo, de padrão de divisão sexual do trabalho. Então, a recomendação é que a gente precisa pensar uma política pública em que haja, assim, se for é melhor não aumentar a licença maternidade e aumentar a licença paternidade obrigatória, ou seja, a gente aproximar esses dois tempos, do que aumentar, por exemplo, para 1 ano a licença maternidade e para 1 mês a licença paternidade. Porque, bom, se o dinheiro é curto, é melhor a gente otimizar, porque senão a gente não vai ter efeitos, né? E efeitos concretos. E os estudos agora, hoje, 2020, depois de muitos anos, de muitos países testando, já tem bastante estudo. Inclusive, eu vou colar aqui para vocês um link de um estudo, que é um compilado de estudos sobre a situação da paternidade no Brasil, da Promundo, que é muito bom e tem muitas referências e ajuda a pensar essas questões de licença parental, licença paternidade, licença maternidade e tudo mais. Era só isso. Eu quis falar antes porque vamos mudar de assunto. Não, perfeito. E acho que antes de mudar de assunto, a Roberta quer perguntar aqui. Você quer falar de áudio, Roberta? Eu não entendi a tua pergunta. Existe alguma experiência a respeito de licença maternidade e paternidade não concomitante?
Oi, boa noite, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Na verdade, assim, queria falar um pouco e trazer algumas dúvidas que eu tenho, assim, que eu sinto que quando a gente fala em equidade ou igualdade entre homens e mulheres, e aí trazendo para essa questão do cuidado e focando em licença maternidade e paternidade, eu sinto que falta uma discussão um pouco do porquê o homem precisa participar disso, né? E explicar para ele que essa visão de insegurança que ele tem é uma visão que traz nele todos os vieses de que ele não vai considerar uma mulher num processo seletivo, numa promoção, porque ela vai ter um filho, porque ela teve um filho ou porque ela está grávida, né? E uma vez discutindo com amigas que trabalham com política pública, surgiu a ideia de sugerir licenças não concomitantes, né? O que aí, quando o pai está sozinho com a criança, né, ou sozinho no cuidado com a criança, ele não pode desenvolver um plano de empreendimento, ou então isso dificulta um pouco porque ele estaria cuidando da criança, em que pese essa criança possa estar numa escola, numa creche, qualquer coisa do gênero. Mas ele seria o responsável. O que parece é que quando a licença maternidade e paternidade é concomitante, o homem não se encarrega do cuidado. Com certeza. Né? Eu também não sou mãe, eu não tenho uma experiência própria, mas assim, eu sou tia também, como a Lorena, de 4 meninas, e eu observo isso no meu irmão e no meu cunhado. Né? A licença paternidade tudo bem, eles ajudam, e quando eu digo ajuda, é ajuda mesmo, a parte externa, né? Buscar comida, buscar remédio, fica delegada ao homem, mas o cuidar não é masculino, ele continua sendo totalmente feminino. Exatamente, Roberta. Quando eu falei que tem que ter um tempo obrigatório, eu esqueci de falar, ainda bem que você pontuou, que não seja concomitante de preferência. Mas tem, inclusive, um estudo que mostra que quando eles são obrigados, se você não tem uma massa crítica, uma educação, uma educação mesmo para falar dessa questão, tem muitos casos que o cara deixa o filho com a mãe dele, no caso. Daí, a licença paternidade é um período de descanso. Tipo, a mulher está trabalhando, ele está descansando de licença e a avó ajuda, né? Enfim, se encarrega. Então, sim, tem que ter um debate muito profundo para além da política pública, né? Mas sem a política pública e sem obrigatoriedade, também não chega. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Eu vejo como você, assim... eu também sou advogada, eu também participo, não vou dizer que eu participo de um comitê de diversidade, porque ele ainda está em muita informação, mas como eu cuido de processos trabalhistas, eu cuido muito da questão do assédio. Então, eu trago isso, a discussão da diversidade, dentro da questão assédio, para mostrar o quanto é importante não só ter diversidade, mas entender a diversidade como algo que acrescenta e não como algo que deva gerar um assédio moral, sexual, o que quer que seja, né? Só que aí, para discutir isso, você tem que discutir muito a raiz do problema, assim, e não simplesmente distribuir benefício ou falar de igualdade sem falar por que a desigualdade existe, né? Eu colei aqui também um link da pesquisa que a Adriana Carvalho, que é minha chefe na ONU, com a professora Regina Madaloso, fizeram sobre licença maternidade e que mostra que as mulheres se afastam apenas 3 dias a mais do que os homens ao longo, né, da carreira. E mesmo com a licença maternidade, né? Muda um pouquinho, dependendo do período, da idade, etc. Depois vocês podem ler com calma ali esse arquivo, esse link. Mas é bem interessante para mostrar também como existem muitos mitos que permeiam essa ideia, né? Da licença ser custosa, da licença ser um prejuízo para o empregador, sendo que é o INSS que paga. Enfim, então tem alguns mitos que a gente precisa desfazer. E aí uma coisa que eu acho que você toca, Roberta, que eu agradeço, os homens também precisam entender os benefícios para eles, né, da igualdade de gênero, os benefícios sociais, que a gente tem dados que mostram que o PIB
Só o PIB brasileiro aumentaria 313 bilhões de reais se a gente aumentasse em 25% a nossa igualdade de gênero. Fora o global, enfim. Mas a gente tem que falar cada vez mais, e eu vejo muitos grupos de pais e de homens trabalhando essas questões de uma forma bem bacana, sobre o que eles ganham de vínculo, de inteligência emocional, de conexão, né, de relações novas. E quando eu falo sobre isso nas palestras, eu pergunto, eu vejo os homens muito emocionados, assim, quando você fala, que relação você teve com seu pai, né? Como que era a sua conexão emocional com ele? Como que é a sua conexão com seu filho ou com a sua filha, né? E como poderia ser se você tivesse mais tempo para se conectar? Lá na ONU, a gente trabalha muito também, como um pilar da igualdade de gênero, a conciliação família-trabalho, né? São recomendações da OIT e a gente precisa falar sobre isso também, porque não tem... São 24 horas, gente. Se todo mundo, tipo, ficar trabalhando 15 horas, não vai ter conciliação, homem ou mulher, né? Então, a gente precisa que todo mundo tenha um pouco mais de tempo para o cuidado, para que as mulheres tenham um pouco mais de tempo para trabalhar também, né? E aí a gente concilie todos os desejos. Mas, enfim, vamos à pergunta aí que a Pri fez e as meninas podem responder. Bom, o que eu ia dizer, acho que a pergunta da Pri era com relação ao que a gente vai fazer pós-pandemia, né, levar esses aprendizados. Então, para a gente é muito claro que está sendo uma experiência única e catalisadora de aprendizados. Então, a gente vai continuar medindo, a gente já tem aí um plano em andamento agora, fazer uma pesquisa com as pessoas para entender prós e contras de home office, prós e contras do escritório e qual modelo que a gente vai adotar, se a gente vai para um modelo híbrido, enfim, como que a gente vai organizar isso e a gente vai se ajustar conforme essa leitura que a gente for fazendo. De fato, quando a gente olha para as tendências de mercado, para os estudos de futurismo, o que vai acontecer pós-pandemia, a gente sabe que a questão da saúde mental é uma das coisas ali, estão os top 8 assuntos ali para a gente tomar cuidado, saúde mental um deles. Então, não é uma coisa que a gente sabe que, ok, agora está tudo liberado, a gente vai voltar para o escritório e está resolvido. Então, é uma coisa que a gente vai continuar dando atenção sem dúvida nenhuma, assim. Lá na Electrolux, a gente também está entendendo que pós-pandemia nada vai voltar ao normal, como era até então. E no nosso caso, que é uma fábrica, a gente tem uma estrutura gigantesca, então, assim, a gente parou no primeiro mês, adotamos a MP e deixamos grande parte da empresa em suspensão de contrato, justamente para evitar demissões. 85% da empresa entrou em suspensão, agora a gente já retomou, só estamos com em torno de 30% em suspensão ainda, mas eles voltam agora no dia 15 de junho. E assim, a fábrica já voltou, a gente voltou com tudo diferente, a gente teve que, foi uma diretriz global da Electrolux, atendendo, claro, as organizações, os governos locais. A gente teve que criar o distanciamento entre pessoas, a gente teve que cuidar com banheiro, com temperatura, a gente criou um aplicativo para cuidar da saúde das pessoas, então os colaboradores vão lá e colocam quais são os seus sintomas que eles estão. Se por um acaso tiver algum sintoma de Covid, o nosso ambulatório entra em contato com a pessoa, seja ele funcionário ou parente ou familiar, e aí a gente faz o acompanhamento de como está a saúde da pessoa. Nós criamos, por exemplo, também uma ginástica laboral virtual, então eu aqui, segunda, quarta e sexta, faço uma ginástica laboral aqui pela internet com os meus colegas, e a gente sabe assim, que não vamos voltar tão cedo. Eu estou em casa desde março, né, desde 20 de março, a nossa previsão é que a gente volte aos poucos a retornar para a empresa a partir de agosto. Então, assim, quem é administrativo provavelmente não vai voltar como era antes. A primeira coisa que a gente fez foi cortar todas as viagens. Depois, cortar todos os treinamentos, reuniões presenciais. A gente tudo tem que fazer online. Tudo tem que fazer com distanciamento. E assim, quando a gente
volta para o trabalho, a pessoa acabou a suspensão dela, retornou para o trabalho, não retorna para a empresa, retorna para sua casa, trabalhando à distância, com todo esse cuidado do distanciamento social, né? E a gente tem vários cenários, porque nós temos fábrica, nós temos escritório, nós temos promotores que ficam em campo, então muitas lojas fechadas na América Latina como um todo, e agora estamos voltando as pessoas estão voltando a abrir as lojas, e aí os promotores que trabalham dentro das lojas estão sendo convidados a voltar com o teste negativo de Covid, e a gente tem que fornecer também, a gente fornece máscara, então a Electrolux globalmente decidiu que nós vamos usar respiradores, não máscaras de tecido, e aí ela parou uma fábrica, não sei exatamente aonde, mas para produzir máscaras, respiradores para todo o mundo inteiro, porque esses respiradores são mais caros, né? Então a gente, ao invés de comprar da China, que a primeira leva a gente comprou da China, e aí a gente agora está produzindo os nossos próprios respiradores e distribuindo globalmente. Para vocês terem ideia, a gente precisa de 7.000 máscaras por semana para atender a América Latina. Então, é uma dimensão gigantesca, né? O nosso plano hoje é cuidar para que as pessoas retornando ao trabalho não peguem o vírus, né? Então a gente está fazendo todo um aparato desde acrílico entre lavatórios, acrílico nas mesas, para aumentar o distanciamento, mesas que as cadeiras uma sim, outra não, dentro dos ônibus de transporte fretado. Gente, é uma infinidade de situações assim que a gente tem que cuidar, que tem que fazer, que tem que se adaptar, e eu não vejo, a gente ainda não está pensando pós-pandemia, porque a gente está acompanhando a curva, nós estamos lá no alto, até descer essa curva provavelmente vai ser lá por setembro, e aí somente quando a gente estiver no índice verde, que já tem mais de 90 dias sem nenhuma contaminação no país, é que aí a gente vai conseguir retomar uma certa normalidade, mas como já tem aquele jargão que já está sendo super falado do novo normal, a gente também está trabalhando com esse novo normal, que né, a gente fica, meu Deus, que novo normal é esse? Cada dia é um novo normal que a gente vive, mas enfim, a gente sabe que como era antes não vai ser mais. E o cuidado com a saúde mental é o nosso foco atual. E não, super, super legal, Lorena, é uma realidade completamente diferente, né? A gente é escritório, então a gente entrou de um dia para o outro 100% na operação remoto, e a gente, então cada um tem seu laptop trabalhando de casa e pronto, então é um cenário também completamente diferente, assim. E uma das coisas que tem do novo normal, e eu falei do futuro do trabalho, é a personalização, que já é uma super tendência, que eu acho que com esse momento é mais um catalisador para as coisas que a gente está fazendo. Tipo, o que vai atender aquela pessoa que tem essa realidade, né? Então, tem gente que cuida dos pais, ou quem tem filhos, não vai voltar no mesmo tempo que é uma outra pessoa, né, solteira, enfim, que mora sozinha. Então, cada um tem muito a sua realidade, e a gente está trabalhando numa linha de personalizar essa experiência do colaborador cada vez mais. A gente também tem um pouco desse cuidado, inclusive é até engraçado porque as nossas diferenças são tão grandes de estilo de empresa, né? Você fala, todo mundo pegou seu laptop e foi embora. E quem tem desktop, o que faz, né? E grande parte dos nossos colegas ali tinham desktop. E a gente teve que fazer todo um estudo, toda uma estruturação com a TI para permitir que as pessoas pegassem o desktop e levassem para casa. E aí, como que a gente faz todo esse acompanhamento desde internet e suporte Sim. tecnológico para eles? E aí a gente também tem esse cuidado com as pessoas de grupo de risco. Então, se eu tenho um problema de saúde, seja uma pressão alta, o que é o grande índice, eu sou grupo de risco, eu não vou poder voltar para a empresa. Eu posso até trabalhar home office, mas na empresa não. E a mesma coisa acontece se, por exemplo, eu tenho um pai, um filho, um companheiro que tem grupo de risco ou que pegou a Covid, e a gente faz esse acompanhamento também dessas situações. Muito bom, muito bom.
Bom, meninas, deu o nosso tempo já, né? Eu falei que 2 horas era. A gente precisa do encontro 2 para continuar o assunto, né? Só a paternidade e maternidade responsável já consome aqui, mas spoiler já, né? Porque a gente vai falar de novo desse tema, de certa forma, em agosto, né? Porque a gente vai falar de paternidade. Vamos ter o Leandro com a gente, que é da For Daddy, que é um desses grupos que tem trabalhado de uma forma bem interessante as questões das masculinidades, da paternidade, do cuidado, né, da perspectiva dos homens, e mais alguns convidados. Então, vocês já estão super convidadas também para vir conversar com a gente. E, bom, eu queria agradecer muito, eu acho que foi super gostoso, mas também quem estiver, assim, querendo continuar a conversar, manda uma mensagem. A gente também está sempre, né, escrevendo sobre essas questões nas nossas redes. E o próximo encontro, Bia, você quer... É dia 25 de junho, dia 25 de junho, uma quinta-feira. O tema é diversidade e inclusão, por onde começar. Pensando mesmo em estratégias para começar para pessoas e profissionais e empresas que estão ainda na etapa de sensibilização e querem começar a estruturar seus programas, enfim, trazendo inspirações e experiências de outras empresas. A gente vai ter a Milka Silva, que é do Programa de Diversidade do Paraná Banco, super amiga, parceira, e vem pensando diversidade de uma forma bem bacana. E a Cláudia Cavalcante, consultora da ONU, colega da Tainá, e que tem uma trajetória bastante antiga em diversidade, foi uma das responsáveis em iniciar o programa de diversidade da Unilever. Há quantos anos atrás, Tainá? Eu nem vou falar, né? Deixa uma das precursoras aí desse tema. Entregar a idade. Então, fica... E a Unilever, a Cláudia é maravilhosa. A Unilever é um grande case, né, no Brasil e no mundo de programa. Eu acho que todo mundo vai poder aprender bastante, eu inclusa, sobre esse primeiro passo, que acho que é a grande dúvida de todo mundo que começa a trabalhar com esse tema, né? E, tipo, comece por onde? Muito bom. Passou voando, igual a Fernanda está falando ali, já se despedindo. Agradeço também, gente. Depois acho que a gente pode marcar uma continuação aí desse papo. Acho que, inclusive, eu estava pensando aqui que o próximo a gente pode fazer com comidinhas, assim, tipo, comes e bebes, que passa mais rápido, né? Cada um traz uma massinha. Bom, pode encerrar, Thay. Obrigada, Lorena. Obrigada, Suzane, assim, por compartilharem. Acho que ficou bem marcado, assim, para mim, pelo menos, né? Me chamou muita atenção as diferentes formas de pautar esse tema em organizações de diferentes perfis, as diferentes estratégias de começar, uma mobilização maior, como a Lorena trouxe, ou com algo mais interno, mais customizado, como a Su trouxe. E eu sempre falo isso, assim, quando me perguntam, Bia, mas precisa do meu gestor já preparado para a diversidade? A gente dá para começar a pautar esse tema do lugar onde a gente está. Se você é um analista de RH, ou se você é um gestor, ou se você é um estagiário, claro que com patrocínio fica muito mais fácil, né? Quando a gente tem um grande sponsor. Mas não é impossível pautar o tema se a gente não tem uma grande estratégia delineada. Para mim, isso também ficou bem marcado nessa conversa. Obrigada por vocês duas toparem estar com a gente. Continuamos em contato aqui. Gente, copiem, colhem as indicações, a gente vai mandar também. Mas quem já quiser começar a olhar, copiem no chat antes da gente fechar. Tchau, gente. Boa noite. Um beijo. Beijos, tchau, boa gente. noite. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigada, noite, Su e obrigada. Lorena. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau. Tchau, gente.